Agora, em agosto, no mês do psicólogo, eu fiz umas conversas muito especiais com vários profissionais da área de psicologia para a gente conversar sobre vários aspectos da mente humana. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre sexualidade, identidade de gênero e padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Tudo isso na visão da psicanálise. Então, olá, meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga indiana e bem-vindo à série Conversas da Psique. No episódio de hoje, a gente vai receber a Thaís. Ela é psicóloga clínica, especialista em psicanálise, e ela atua principalmente com questões de sexualidade, gênero, adolescência e família. Então, oi, Thaís. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer. Obrigada por você aceitar. Sim, é um prazer estar aqui. Bom. E eu queria que você comentasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, como é que é, qual que é a sua questão, o que você faz. Eu vi que você comentou, quando você me mandou, que você atua no ambulatório do hospital das clínicas, no Hospital das Clínicas. Não? Isso. Eu atuo no Antigos, que é um ambulatório de acolhimento de crianças e adolescentes, e trabalha identidade de gênero, né? Então, muitos jovens trans ou que estão se identificando como trans ou que não se identificam com um gênero especificamente e decidem buscar algum tipo de acolhimento para entender as suas questões, buscam esse serviço e a gente acolhe, recebe, faz grupos de adolescentes, grupos de crianças, grupo com as famílias também. Então é um trabalho muito bacana que acontece lá, dentro do Hospital das Clínicas. Eu sabia que tinha esse trabalho, né, no Hospital das Clínicas. E você é psicóloga, mas tem outras equipes. Sim, é uma equipe bem grande, na verdade, que tem muitos profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatra, pediatra, mas a maior parte é psicólogos também, que eu acho que são a área que mais se interessa, assim, por entender algumas coisas e busca ofertar esse acolhimento também. Muito legal, muito bacana. Sim, tem muita gente lá. Eu imagino. E qual que é a sua história? Porque no primeiro episódio, eu entrevistei o Bruno, ele me trouxe essa questão de que ele sempre pergunta para as pessoas qual é a história dela. Então eu queria saber qual é a história, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a Thaís, tanto a psicóloga, mas como pessoa. Poxa vida, que pergunta, né? Pergunta difícil. A minha história é a história de alguém rebelde, que desde sempre percebia que não se encaixava em determinados padrões e que sofreu por isso também, principalmente por fazer parte de uma família muito normativa, muito cristã, então as coisas tinham regras muito estabelecidas, e eu não me encaixava nisso e não entendia muito bem porquê, sofria, né? E à medida que eu fui crescendo, isso foi ficando mais evidente, ainda essa distância entre o que eu sou, e já era na época, e o que essa família esperava de mim. Foi me causando questões e questionamentos, né? Então eu fui tentar também entender um pouco, não necessariamente já fazendo terapia, mas é aquela coisa, como é que eu posso... O que me interessa para eu trabalhar, entender as pessoas e me entender é uma coisa interessante para se trabalhar. Então eu tinha algumas opções assim, secundárias também, mas a psicologia me chamou bastante atenção porque eu já estava na área de recursos humanos. E você fez recursos humanos? Não fiz recursos humanos, mas eu comecei como aprendiz, trabalhando em empresas em recursos humanos. E aí eu senti que tinha ali a psicologia como uma ligação também, e decidi ir para a psicologia. E você acha que a psicologia te abriu portas nessa questão da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero? Você acha que a psicologia ajudou bastante? Muito, muito, porque
quando eu comecei a faculdade, eu entendi que eu precisava conversar com alguém. Então, e aí no segundo ano da graduação eu comecei a fazer análise, porque eu fui procurar uma psicanalista, que já era a área que eu me identificava, e tô aí até hoje. Você já começou se identificando com a psicanálise? Já. Desde antes da análise eu já entendia que a psicanálise me chamava mais atenção. E por que te interessou? Porque a psicanálise tem essa questão de tentar entender o ser humano de uma maneira mais profunda, principalmente a partir daquilo que ele tenta esconder, ou tenta não lidar, ou tenta deixar de lado, né? O que a gente chama de processo de repressão que vai para o inconsciente. Uhum. E que a psicanálise diz que tem muita força sobre a vida da pessoa. Então é uma curiosidade extrema, né? O que será que tem em mim que tem muita força sobre a minha vida e que eu não sei? E porque, assim, eu entendo, na minha visão, que eu lembro da época da faculdade, mas que a psicanálise tem vários tipos teóricos, né? Ou é mais específico com a Freud? Não, né? Não, tem vários, né? E cada um tem uma perspectiva diferente dentro desse entendimento de que há um inconsciente também. Sim, porque eu lembro que eu fui pra vertente de Jung, né? Então eu lembro que quando eu fui estudar, porque eu tive que estudar fora da faculdade, o Jung, ele entrou um pouco nessa questão da psicanálise, mas aí ele já criou a psicologia analítica, né? Que aí vai tá ali, mas acaba sendo separado. Então, qual que é o teórico hoje em dia que você se baseia? No Freud? Também, porque eles saem do Freud, mas o que eu mais me identifico atualmente é o Winnicott, que passa pela Melanie Klein também um pouquinho, mas que em determinado momento começa a desenvolver ideias próprias, ideias sobre o self, né, que é uma coisa que tem a ver com identidade, que a gente vai desenvolvendo uma identidade própria e a capacidade de fazer escolhas sozinho, de estar sozinho, de lidar com a solidão, a criatividade também, ou a não criatividade, que vem muito dessa coisa de o quanto eu consigo ser eu mesmo, que tem muito a ver com o ambiente também. Então, à medida que a pessoa entende que aquele ambiente suporta que ela explore, que ela pense por conta própria, ela consegue desenvolver mais a criatividade e formar a própria identidade também. Então, uma coisa vai levando a outra. E eu gosto bastante do Winnicott. E essa questão de self, o Jung também fala, né, sobre isso. E é bem o que você falou, né? A gente entrar em contato com a nossa essência, né? Porque pro Jung, a nossa consciência se chama ego, né? Que é diferente do ego que a gente vê no senso comum. Mas ele fala que o objetivo é justamente esse, né? Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se aproximando daquilo que pertence a nós, da nossa identidade, né? E assim a gente vai se tornando consciente sobre nossas escolhas, sobre quem a gente é. Então, é interessante, eu sabia que você era winnicottiana. Sim, adoro o Winnicott. Faço supervisão com uma professora raiz, assim, também. E toda supervisão ela me dá um livro para ler e eu fico assim, meu Deus. Ai, tem um livro que eu lembrei que é muito parecido com esse caso. E aí lá vai eu ter que ler o livro. Como que a psicanálise ela vê essa questão da identidade de gênero? Então, como que você consegue trabalhar isso na sua dia a dia? Olha, é uma questão interessante, porque a psicanálise que foi fundada pelo Freud, ela é muito normativa, né? E aí a gente sempre fala isso, que precisa fazer um recorte de época, de lugar, né? Porque é uma época na Europa, né? Então isso não pode ser tomado como verdade absoluta, depende de muitos contextos.
Mas tem um elemento importante que é o que a gente chama de pulsões, que é aquela coisa mais instintual que vai se formando ali dentro da pessoa, e que influencia muito na vida inconsciente. Ou seja, eu tenho instintos, desejos, vontades que eu não conheço e não controlo, sabe? E que também dependem do meio em que eu estou e com a forma como esse meio se relaciona comigo e da força que esses instintos também fazem em mim, né? Então, a partir disso, a gente vai tentando entender um pouco sobre a formação da identidade para cada um. Eu gosto bastante da ideia de relacionar isso com o Winnicott, na ideia de que a identidade ela é formada também a partir do brincar na infância, né? Então a gente vai brincando, vai experimentando, vai fazendo coisas aqui e ali, e vai construindo para si uma identidade própria também a partir das explorações que faz na brincadeira. É interessante isso que você falou de brincar, porque na minha época, não faz tanto tempo assim, mas tinha muito essa questão, né, do brincar, o que é um brinquedo para um menino e o que é um brinquedo para uma menina. Exato. Né? O menino fica com um carrinho, com um super-herói, com bonecos musculosos e machos. Sim. E tudo azul, tudo referências a azul a verde, enquanto a menina é dona de casa, aprende a ser dona de casa desde criança. Tem que brincar com a cozinha, tem que brincar com a boneca. Exatamente. Né? Então, essa questão assim, que você traz é um pouco disso, de questionar até que ponto que a sociedade me coloca como verdade é a minha verdade. Uhum. Totalmente. Sim, também. De questionar, mas também de poder acolher quando já tem um entendimento de que, olha, isso não é a minha verdade, isso não faz parte de mim. As pessoas estão requerendo isso, mas eu não tem a ver comigo, eu não gosto. Então tem esse acolhimento também da experiência própria, que é a experiência humana, que muitas vezes, a maioria das vezes, não se encaixa em determinados padrões que a gente cria como se fossem os verdadeiros, os únicos possíveis, né? E na verdade não são. Cada um tem sua verdade, né? Exatamente. E uma pergunta um pouco pessoal, mas também um pouco polêmica, que você comentou que você foi entendendo essa questão da sua orientação sexual, né, conforme você foi amadurecendo. Acho que muitas pessoas no mundo LGBTQIA+ se identifica com isso, né, e passa por isso. Uhum. Mas como psicóloga, você sentiu algum preconceito ou alguma, tipo, nossa, mas ela é psicóloga e ela tem cabelo curto. Nossa, ela é psicóloga, mas ela não usa salto. Porque eu vejo que tem um pouco, não muito, mas tinha um pouco esse estereótipo do que é ser uma psicóloga. Então você sentiu isso? Sim, muito, mas de mim mesma. Sério? Não era dos outros? Não, era uma cobrança minha mesmo, principalmente de ter vindo desse lugar muito normativo, né, de uma família muito conservadora. Então eu me cobrava muito, mas quando eu terminei a faculdade eu já tinha cortado o cabelo. Foi no ano seguinte em que eu cortei o cabelo, porque eu falei assim, eu preciso experimentar e ver o que vai dar. E aí eu cortei o cabelo, no ano seguinte eu me formei e eu ainda tinha muito essa preocupação de, nossa, como que eu vou atender as pessoas com cabelo curto? Como que eu vou atender as pessoas com esse estilo de roupa, me vestindo dessa forma? Eu tenho que me vestir de tal forma, daquela outra, eu tenho que arrumar o meu cabelo de um jeito que ele possa ser mais aceito. E aí, com algum tempo e muito trabalho de elaboração e análise, eu entendi que, bom, da mesma forma que tem pessoas que não vão se identificar com o meu cabelo curto e com a minha roupa, tem pessoas que vão se identificar muito com esses elementos também.
e que vai ser uma forma de aproximação. Olha, essa pessoa, ela é uma psicóloga e ela tem cabelo curto. Eu acho isso legal, me identifico. Então, da mesma forma que pode ser uma coisa que afaste determinadas pessoas, pode ser algo que também aproxima outras, né? E eu prefiro ficar com essa parte, né? Até porque tem mais a ver comigo, tem mais a ver com o meu trabalho, tem mais a ver com quem eu sou. Então, facilita um pouco. Quando a Isa estava procurando uma psicóloga e ela estava passando... Porque ela já tinha identificado, né, a orientação sexual dela. Então não era uma questão que ela queria trabalhar. E ela falou assim, eu quero uma psicóloga lésbica. Aí eu falei assim, olha... eu tenho um espaço lá, tudo. Eu falei assim, tem essa psicóloga. Eu falei, eu não sei se ela é. Mas eu acho que é. Meu cara. Eu falei, então conversa com ela. E aí foi onde realmente aproximou, porque Sim. Ela ama você. Que bom! Que bom, isso é muito bom. Porque a identificação é importante para o processo. A pessoa precisa se sentir entendida, ela precisa se sentir à vontade no que ela é, no que ela está tentando transmitir para continuar. Exatamente. E é interessante isso que você está falando, porque nem todo mundo às vezes se identifica com o psicólogo. Né? Eu já vi alguns pacientes que já vieram para mim e falaram, é porque o psicólogo anterior não gostava do jeito que ele falava, da forma que ele lidava. Só que às vezes o paciente fica se sentindo incomodado de ter esse tipo, né, de relação, eu preciso gostar. Mas como você falou, é um trabalho em conjunto, né? Acho que da mesma forma que a gente como psicóloga tem que se identificar com o paciente também tem que se identificar com a gente, né? Sim. Porque senão não é uma relação. Eu falo que é uma relação diferente de uma relação afetiva e amorosa, mas é uma relação, né? É uma relação que precisa dar certo para funcionar. Porque falar coisas íntimas diante de alguém não é um trabalho fácil. E escutar coisas que também não são fáceis de ser escutadas. Sim. A gente não costuma escutar coisas difíceis de pessoas que a gente não conhece, de pessoas que a gente não tem proximidade, aprofundamento. Né? Então, se eu estou conversando com a minha mãe ou com um estranho na rua, eu vou preferencialmente escutar a minha mãe. Sim. Né? Talvez com uma reclamação aqui, outra ali e tal. Mas eu vou dar mais valor àquilo que ela está dizendo, porque ela me conhece mais. A gente tem uma relação mais profunda, né? Uma intimidade, do que uma pessoa que eu não conheço na rua, né? Exatamente. Então essa relação precisa sim ser próxima, ela precisa ser bem solidificada para que o trabalho funcione. E falando sobre essa questão de identificação, você acha que por isso que você gosta de trabalhar com adolescentes? Você acha que os adolescentes foram onde mais acolheram você? Totalmente. Eu adoro trabalhar com adolescentes porque eu me identifico com eles e eles se identificam comigo também. E também porque tem uma questão de liberdade no trabalho e de uma necessidade de liberdade na adolescência que também precisa ser escutada, precisa ser entendida e precisa de alguma maneira ser contida por alguém, né? Porque senão os adolescentes viram caóticos, mas que precisa ser contida por alguém também que tenha essa aproximação, essa escuta. Então a gente que sabe do que ele está passando. Exatamente, que sabe o que ele está passando e consegue acessá-lo. Sim, isso é o mais importante, né, de trabalhar com adolescente. Exatamente, porque na maioria das vezes quando um adulto, mesmo que que seja um familiar que tenha uma proximidade, vai fazer uma intervenção, vai dizer não vá, não faça, eles, imagina. Então essa identificação ajuda no trabalho para a gente poder acessá-lo e para ser escutado também diante de situações, olha, mas será que isso não é um pouco perigoso? Será que isso ajuda? E então a maioria do seu público é adolescente hoje? Sim. O grande o público que mais... Mas eu gosto muito de atender adultos também. E atendo algumas crianças também, que eu acho que é legal, é interessante também.
E como a maioria do seu público é adolescente, como que é para eles, como que você trabalha isso dentro da clínica, nessas situações em que os jovens não têm essa identificação dentro de casa, em que não podem ser eles mesmos dentro de casa, não pode assumir a sua orientação sexual? Como é que você vê isso dentro da psicanálise, dentro do seu trabalho, mas de modo geral também? Olha, eu acho que antes de tudo é importante perceber que na maioria das vezes tem um sofrimento envolvido nisso, nesse não acolhimento. Uhum. E esse sofrimento precisa ir para algum lugar, precisa ser acolhido, porque senão ele vai para atitudes que podem ser prejudiciais para o adolescente. Sim. Então eu acho que o primeiro elemento é essa pessoa poder se sentir acolhida, entendida naquilo que ela é, naquilo que ela está tentando expressar, e na raiva também de que esse ambiente, esse meio, essa família não aceita. Sim. Não tem identificação ali. Eu fui criada dentro de um ambiente em que meu pai, minha mãe, minha avó também, que cresceu muito com a gente, sempre acolheu tanto a orientação sexual da minha irmã quanto a minha também. Isso foi uma coisa super tranquila. Uhum. Mas como é que, dentro de um contexto de um ambiente em que não tem esse acolhimento, como é que funciona para um adolescente? Ele não sei que você comentou que você também passou por isso, né? Então, Sim. como é que eles ficam e como que eles podem ter esse acolhimento? Onde que eles podem encontrar esse acolhimento? Nessa fase, na adolescência, os grupos são muito importantes. Então, os amigos acabam sendo essa rede de apoio. Uhum. Eles acabam tendo um papel fundamental na sobrevivência da identidade. Então, o adolescente vai buscar por lugares em que ele consiga se sentir bem também. Sim. Apesar do sofrimento de não ter isso em casa, de não ter isso na família. E eu acho que o trabalho terapêutico também passa por, além de acolher o sofrimento, poder ajudar esse jovem a se fortalecer e a criar recursos próprios para sustentar a identidade e não sucumbir ao desejo da família, porque isso vai gerar muito mais sofrimento, porque é como abandonar a identidade própria para ser uma outra coisa que eu nem sei o que é, vou ter que montar aqui. Né? Então imagina o trabalho emocional que isso dá, é muito difícil abandonar quem a gente é para tentar se encaixar nos padrões. Né? Então, poder ajudar esse jovem também a criar recursos próprios e incentivar, a buscar por grupos, por colegas, amigos que tenham a ver com ele também. Você acha que a grande maioria busca mais os recursos fora de casa do que dentro? Eu acho que depende do nível de desacolhimento dentro de casa. Atualmente a gente vê no Brasil um país ainda muito conservador, que vem tendo algumas modificações, mas que ainda é muito conservador. Sim. Então, à medida que esse acolhimento não é possível dentro de casa, a maioria dos jovens vai sim buscar fora, vai tentar de várias formas, né? Alguns de maneira muito prejudicial também. Com certeza. Às vezes colocando a vida em risco, né? Às vezes com raiva também e sofrimento, mas tentando experimentar isso fora de casa, porque não tem, né, aquele acolhimento, aquele vínculo em casa. Exatamente. Né? E o que você falou foi meio interessante, né? Porque esse conservadorismo dentro do Brasil, que já vem, né? Porque a gente fala muito de consciente coletivo, né? Ou seja, tudo que está no histórico do nosso país. Então, toda a violência, abuso, enfim, tudo isso tá dentro, né, do que a gente sente até hoje, né? Então fala do passado, mas a gente vive hoje. E é muito interessante isso, você falando, porque infelizmente esse acolhimento muitas vezes não vem dentro de casa, justamente por conta disso, né? Por conta desse conservadorismo e desses padrões, né, que a gente vê dessa família margarina que deve existir, né? Quer dizer,
na cabeça das pessoas deve existir, né? Mas de fato não que precisa, né? Não que seja um padrão, porque cada família é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, né? E você comentou que você trabalha no ambulatório nessa questão de ajudando principalmente a pessoas trans, né? E eu tô atendendo recentemente um menino trans que ele tá passando por esse processo e eu não sabia disso, mas me parece que mudou as leis para começar os remédios, né? Os hormônios. Então, sim, antes era com 16, agora com 18. Sim. Né? Como você trabalha diretamente com isso? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Olha, bomba! Essa mudança aconteceu no ano passado, no começo do ano. Nós tivemos um período em que voltou a ser permitido através de uma liminar de um juiz específico. E depois o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar essa liminar e deixar valendo a norma do Conselho Federal de Medicina, até que o processo que está no Supremo Tribunal Federal seja julgado e definido. Sim. Então, foi um ano muito difícil para a gente que lida diretamente com esses jovens que foram afetados. Sim. Eu tive uma situação em que, nesse período curto, que a liminar estava valendo e os jovens estavam podendo acessar a hormonização, eu tive um período em que eu, a partir do meu grupo de atendimentos, ali da equipe, encaminhamos alguns adolescentes para receber a hormonização. E eles ficaram muito felizes, é um momento muito esperado para eles. Eles ficam super ansiosos, então receberam a notícia com muita alegria, animação. E aí, no dia em que eu entreguei o relatório de encaminhamento, nós recebemos a notícia, que foi no dia 3 de outubro, que o STF tinha derrubado a liminar e não poderia mais. Voltava a valer a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então foi um baque muito grande, novamente, foi um dia, uma decepção, foi um dia em que a gente se reuniu assim enquanto equipe e ficou só dando suporte uns aos outros, porque é como nadar contra a maré. É um trabalho de muito esforço, a gente acolhe esses jovens, lida com eles ali sempre, então entende o nível de sofrimento que eles passam e acompanhar esse momento também foi muito difícil, porque é um momento muito esperado para eles poderem iniciar a hormonização e aí alguém, provavelmente muito conservador, um grupo de pessoas decide, vamos mudar porque a gente entende que isso está indo longe demais. E a gente não quer. E aí, a partir da sua posição de poder, decide fazer isso e acaba prejudicando uma série de pessoas que sofrem. E é isso. Quanto mais sofrimento, mais precariedade na vida também. Essa é uma das coisas que a gente acompanha bastante também no ambulatório. E não necessariamente que uma questão de identidade de gênero, ou seja, uma diversidade na identidade de gênero, traga um sofrimento. Não necessariamente, não é isso. Mas é o processo. Né? Mas é o processo e o lidar com as pessoas, com o ambiente, com os preconceitos, acaba também gerando sofrimento. E precariedades na vida também. Né? Então esse trabalho é um trabalho de suporte para poder dar recurso para esses jovens também se fortalecerem e ocuparem lugares de destaque e de poder também para fazer valer políticas que beneficiem essa população também. Como é que acaba sendo revoltante, né? Porque são, como você falou, na maioria das vezes homens, né, no poder, que têm uma opinião própria sobre o assunto, só que eles têm que lidar de uma forma imparcial,
né? Mas acabam colocando muito as suas questões, os seus preconceitos em cima de decisões que impactam muitas pessoas. Sim. Né? E não só esses jovens que estão passando por esses processos, mas como os profissionais que trabalham com isso também, né? Como você comentou, que acaba se vendo aquela situação e tendo uma empatia com aquilo, né? Então, é muito difícil a gente, acho que, ver essa situação e não ficar compadecido com esses jovens. E, como você falou, gera uma frustração, uma decepção mesmo, né? Porque são muitos jovens que às vezes esperam e que não têm recursos. Sim, né? sim. E é uma medicação muito cara também. Que esses tipos de serviços do SUS podem fornecer. Se a pessoa quiser fazer esse acompanhamento para ter essa medicação, ela pode, e o SUS fornece gratuitamente. Só que a partir de bases do Conselho Federal de Medicina, prioritariamente, que tem um grupo de pessoas que quer, sabe? Então, assim, acaba complicando muito, né? Com justificativas para isso que são horrorosas, assim, pífias. Estudos que não tem embasamento. Não sabe, não condizem com a realidade. Eu acho que isso é revoltante, porque quem vê a realidade é a equipe que está lidando diretamente com essas pessoas. E o que eles querem não condiz com a realidade. Pelo contrário, acaba trazendo mais sofrimento ainda para essas vidas, sabe? E mais, como você falou, mais sofrimento e até um perigo, né? Porque muitas pessoas trans, às vezes, optam para ir para o caminho talvez mais rápido, mais fácil para chegar onde quer, mas um caminho muito perigoso também, muitas vezes, né? Processos que não são bem legalizados, né? Então, esse atraso, às vezes não, atrapalha, né, todo esse processo, porque não as pessoas às vezes acham que, tipo, é só ir lá tomar um medicamento e muda de gênero, mas é todo um processo psicológico, mental, físico, de você entender que aquele corpo não é seu corpo. Então, imagine você se olhar no espelho e não se identificar com o gênero que você nasceu, com o sexo que você nasceu. Né? E aí vem alguém e fala, mas você não pode ser assim, você tem que esperar até ter 18 anos. É muito complicado. Pois é muito complicado mesmo. E acaba prolongando mais ainda o sofrimento dessa pessoa. Eu lembro que quando a minha irmã estava passando pelo processo da orientação sexual dela, a minha mãe foi conversar com a Edith Modesto. Não sei se você conhece. Ela é uma psicóloga também e ela faz muito esse trabalho com jovens e adolescentes passando por essas questões de identidade de gênero. E ela tem um livro que o nome do livro é uma pergunta: Mãe sempre sabe? Que é tipo, será que os pais sabem as crianças que tem em casa? E aí no final do livro ela responde essa pergunta. Não vou dar spoiler aqui, né? Pra quem quiser ler. Vamos ler. Mas eu queria te perguntar sobre isso. Como que os pais ou responsáveis ou pessoas que são próximas, né, de crianças, adolescentes e jovens no geral, eles podem observar as crianças que têm, observar os jovens que têm e trazer esse acolhimento e trazer essa rede de apoio? Olha, observar que há alguma diferença, tanto daquilo que eu, como mãe, poderia esperar do meu filho, ou de um comportamento social esperado também, já é um primeiro passo. Você perceber, olha, tá... eu queria uma coisa, mas ele não é, né? Que bom! Vem com saúde! Já é importante poder perceber que os filhos não são uma continuidade nossa e que eles vão sim ser diferentes. Sim. Mas a partir do momento que essa diferença traz uma angústia para os pais, acho que antes de mais nada é preciso escutar os filhos. Ontem mesmo, justamente, eu vi um recorte de uma fala da Vera Iaconelli
falando sobre a importância da escuta. A gente gosta de falar, mas a gente escuta pouco. Sim. E ser escutado é uma das experiências mais acolhedoras que existe. Então, quando um filho percebe que ele é observado e que ele é escutado, isso já demonstra para ele, opa, aqui eu tenho um espaço em que eu posso falar. Então, acho que o papel dos pais, antes de mais nada, é escutar. Não adianta ter ansiedades, e agora o que eu faço? Claro, gera uma angústia sim, e tem caminhos também para lidar com essa angústia. Sim. Mas poder escutar, antes de mais nada... Sem julgamento, né? Já vai. Escute o que ele está querendo te falar. Porque eu acredito que muitos jovens às vezes queiram falar com os pais, mas às vezes não sabem como. Né? E muitos às vezes não sabem como que os pais vão reagir a essa situação, justamente pela imagem, né, que os nossos pais criam da gente, que muitas vezes não é de propósito, né, vem do inconsciente mesmo, né? Então cria-se essa imagem do e que bom que tem uma expectativa, né? Porque imagina ser uma criança que não tem expectativa nenhuma dos pais, ser deixado de lado, falar, nossa, ninguém me ama. Né? Exatamente. Então, mas ter que, como você falou, os pais lidarem com isso também, né? Que é bom quando eles percebem e falam, olha, eu acho que o meu filho, ele não vai seguir um padrão que a sociedade espera ou que eu estava esperando, então deixa eu entender quem que ele quer ser. Sim, sim. E tem uma coisa que é muito importante também, que é a família lidar com as próprias questões. Então, o que eu, Thaís, enquanto mãe, tenho de questão com isso que o meu filho está apresentando. Então, se ele está apresentando uma divergência na identidade de gênero dele, do que a gente pôs e postulou, e ele não é isso que ele é, como que isso toca em mim? E aí eu preciso também trabalhar as minhas questões e as minhas ideias para poder acolher ele. E no ambulatório a gente tem um espaço também para essas famílias. Que legal. Em que os familiares chegam, são recebidos, e tem um grupo de conversa entre as famílias, onde eles falam sobre as dificuldades que e que eles sentem de ter uma criança ou um jovem trans em casa. E as pessoas vêm com os próprios preconceitos, elas vêm com as próprias angústias e elas podem compartilhar isso naquele espaço. Isso é que é legal, sabe? Não é como se ela não pudesse dizer, olha, eu tenho preconceito, eu não esperava, não era isso que eu queria para o meu filho. Não, as pessoas podem dizer isso lá e elas são acolhidas e elas não são só acolhidas pela equipe, mas são acolhidas também pelas outras famílias que dizem, olha, é difícil no começo, a gente está passando por uma mudança geracional, em que talvez para nós isso não era muito claro, mas agora isso está acontecendo mais com essa geração. Então a gente vai se acostumando. E as famílias compartilham as experiências entre si, e ajudam umas às outras também. Então, fique calma, escute o seu filho, dê mais espaço para ele, não passe na frente, né? Alguns pais chegam tão ansiosos e angustiados que dizem, olha, meu filho falou para mim que ele que ele não é uma menina e agora ele quer se chamar de Henry, e aí a gente vai, então, e vai comprar todas as roupas para ele, vai mudar... E a criança está ainda também entendendo o processo dela, está explorando, né? Então, o papel do acolhimento familiar é esse também. Calma, respira, vamos esperar essa criança dar os passos e a gente vai acompanhando ela. É interessante isso que você trouxe, porque eu lembrei que quando eu estava no meu 3º ano de faculdade, mais ou menos assim, a minha mãe criou um grupo de mães arco-íris. Isso é maravilhoso, né? E ela era perto ali da nossa casa, né? Assim, então era uma comunidade que a gente se reunia. E
eu estava como filha, mas também como estagiária de psicologia, digamos assim. Então tinha uma psicóloga também que ela conhecia, que estava ali com a gente. Mas o foco era para mães, realmente, de pessoas homossexuais. E para tratar dessas questões de, e aí, né, meu filho se identificou com uma das letras, e agora? Né, o que a gente faz, como é que a gente acolhe, e como é que a gente pode orientar, né, esses pais, como é que a gente pode ter esse acolhimento com os filhos. E eu lembro que foi muito interessante porque na época eu acho que estava se vindo essa questão do assexual, do andrógeno também. O não binário eu acho que já estava vindo, mas tinha todas essas questões que hoje em dia a gente fala bastante, mas talvez na época não estava se vindo, sendo construído. Então eu sentei junto com a minha mãe, a gente foi estudar, a gente, né, foi trabalhar com isso. E como você falou, era um espaço que a gente realmente falava assim, você pode vir como pai e falar, olha, eu tenho uma decepção, né? Tanto que eu lembro de um caso que marcou bastante, de uma mãe que ela tinha um filho trans e ela falou assim, eu achei que eu aceitava até eu ver ele beijando uma mulher. E ela falou, isso me impactou. Então, é interessante porque é isso, né? Esse acolhimento de que os pais não precisam aceitar de primeira tudo, mas, como você falou, conseguir escutar, né? Sim. Fala sem desespero, sem alarde, mas escuta e tenta entender como que é isso para você, né? Como que é, por que a sexualidade do seu filho te incomoda tanto, ou te causa tanto nervoso, tanto desespero, né? E acompanhando também com ele, né? Andando ali lado a lado, ele no processo dele, você no seu. Realmente é um caminho em conjunto. Exatamente. E você sente que isso, esse diálogo que você tem com os pais, acaba trazendo esse acolhimento que os jovens precisam? Você acha que isso tá dando certo para o resultado de vocês? Dá muito certo, porque ter um espaço em que essas famílias podem falar sobre as angústias delas também ajuda a se repensar e ir para casa de uma outra forma e até mais vazio também para poder lidar com as demandas ali do cotidiano, né? Então ter um espaço para eles em que eles se ajudam entre si, se entendem, escutam experiências de outras famílias também que às vezes nem passaram ainda ou que não vão passar, mas essa troca entre eles também, além da orientação, do direcionamento da equipe, a troca em si é muito rica, sabe? E é um quase que um serviço de apoio mesmo, em que eles estão ali, eles se apoiam uns aos outros e compartilham experiências e estão lado a lado, dizem, olha, eu sei que é difícil no começo, mas eu como mãe também estou aqui com você, você vai ver que vai dar certo. É muito legal. Porque, como você falou, né, cada família vive isso de uma forma diferente, né? Sim. E tem umas que já tiveram outros tipos de experiência, então pode passar, né, às vezes esse acolhimento também, não só os profissionais, mas como as pessoas que participam. Sim, né? sem dúvida. E para que as pessoas, né, conheçam um pouco mais sobre o seu trabalho no ambulatório, como é que funciona isso? Precisa chegar lá, fazer uma inscrição, precisa passar por um processo? Então, como que uma pessoa, um jovem, uns pais que estão passando por essas questões podem chegar até vocês? Por e-mail, né? A gente tem recebido, até esse momento a gente tem recebido crianças e adolescentes até 12 anos. Tem esse corte, né? Mas tem outros serviços em São Paulo, principalmente, que acolhem outras idades também, como tem o Centro de Referência Janaína Lima, que fica em São Paulo, que recebe pessoas de todas as idades, né? Mas lá no Antigos é através do e-mail também, antigos.ipq
hc.fm.usp.br. Eu vou deixar aqui escrito embaixo do vídeo. Então, aí a pessoa entra por e-mail e aí que isso, vocês faz uma fazem solicitação. Isso, faz uma solicitação. Olha, tem um filho assim, assim, assado. Gostaria de saber como funciona o serviço de vocês. E aí essa pessoa recebe mais informações para participar da triagem também, uma conversa. Ah, que legal. E é feita como se fosse uma lista de espera? Eu não sei exatamente como está a lista de espera, mas eu acho que ela não existe nesse momento. Não tenho certeza, mas eu acho que a gente está conseguindo acompanhar bem. Entendi. As pessoas têm procurado. Pra saber se era igual no SUS, né? Falar, você entra em contato, mas você tem que esperar, passar um tempo, isso aqui. Então não é mais muito assim. Não, a gente tem períodos específicos no ano também, em que, por exemplo, como os atendimentos são em grupo, as formações de grupo acontecem do final para o começo do ano, né? Mas no meio do ano também a gente recebe alguns jovens que vão entrando ali no grupo, mas essa família vai sendo, se ela chega em algum momento do ano em que não dá para participar do grupo, ela vai sendo acompanhada com o jovem também, até que chegue o momento que ele consiga entrar já em um grupo para participar. Muito interessante. Porque nem todo mundo tem conhecimento, né? Então é interessante, né, as pessoas saberem esse tipo de trabalho que vocês têm, que vocês fazem, que é muito importante. Muito importante e muito bonito também. A gente aprende muito com eles. É muito legal. Bom, parabéns. Obrigada. Thaís, pra gente finalizar, eu queria que você desse algum recado para as pessoas que estão em casa. Qualquer recado que você queira. Pode ser sobre o nosso que a gente conversou, ou pode ser um recado que você queira passar para as pessoas, mas algo que vocês acham que elas precisam levar para elas, levar para o coração e trazer consciência. Que difícil isso. Eu acho que a gente precisa se pensar um pouco e dar espaço para aparecer as angústias, porque geralmente a angústia mostra algo que a gente não quer lidar. Então, principalmente a partir de um contexto em que uma família tem um jovem ou uma criança com uma identidade de gênero que não é a convencional, a esperada, ou até uma orientação sexual. A gente precisa parar, se escutar um pouco, entender de onde vem essa angústia, e sempre ter em mente que o acolhimento e o apoio familiar é primordial. Por isso que a gente trabalha tanto com as famílias também. Porque a gente sabe que a família é a primeira referência que a pessoa tem e é muito importante para eles quando percebem que são acolhidos pela própria família, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que é extremamente importante poder acompanhar, poder estar lado a lado, porque um ajuda o outro a lidar com as próprias angústias, né? A família com as suas, o jovem com as próprias também. E é isso, parceria. Perfeito. Teve uma frase que eu já vi, não lembro onde, mas que eu vi falando que o adolescente preto, quando ele sofre racismo na escola, quando ele chega em casa, os pais acolhem, os pais pretos acolhem e brigam, porque eles também passam por essas situações. E só que a pessoa falou que quando a criança é homossexual, às vezes não é uma regra, mas algumas vezes não tem esse acolhimento dentro de casa, né? Muitos às vezes não falam, né, o que aconteceu na escola ou fora de casa, né, fora do ambiente de casa, porque nem sempre é só na escola, né? Então é muito interessante isso. Né? E muitas vezes eles são culpados até. Quando conseguem falar, eles são culpados. Mas é porque você é assim, o assado, você tinha que deixar de ser assim, o assado, e agir de forma mais convencional. Né? Exatamente.
que é muito ruim. É muito ruim, porque vai colocando a pessoa numa caixinha. Sim, né? De algo que ela não consegue escolher. Exatamente. Né? Que foi uma coisa que você falou no começo, né? Que a psicanálise também traz essa questão da pulsão. Né? Então, assim, são os nossos desejos. A gente não escolhe ser hétero, gay, bi, trans, lésbica. A gente nasce dessa forma, né? É uma conversa tão batida, mas que às vezes você sempre volta. Sim, exatamente. Não dá pra escolher essas coisas. Mas perfeito, eu gostei bastante da nossa conversa. Agradeço muito você. Foi ótimo, obrigada. Fiquei super contente também. Eu também gostei que você aceitou. E que a gente se conhece já há um tempo, né? Mas a gente nunca sentou assim pra ter um papo, conversar. Sim. Então foi muito bom. Eu gostei bastante que você aceitou e foi muito. Acho que foi muito instrutivo o papo, né? Com o seu trabalho e com a forma que você lida com o seu público, mas principalmente com você também, né? Então, eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam ouvir isso, porque vai ser muito interessante. Eu também espero, tomara que chegue. E tomara que essas pessoas consigam, tomara que esse vídeo consiga trazer alguma modificação também para essas vidas, alguma mudança, alguma perspectiva. Tomara. Trazer consciência, né? Sim. Todo mundo. Que é esse o nosso trabalho. Exato. Trazer para consciência. Então eu agradeço, de verdade. Obrigada, Gabi. Então é isso, gente. Acompanha o próximo episódio, que vai ser o último dessa série com psicólogos. Até o próximo vídeo.